Senhor meu Deus e meu Pai, sempre com alegria e gratidão é que nos colocamos em Tua presença, nesse lugar de oração, nesse templo consagrado a Ti. E sabemos, meu Deus, que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos, voltados para esse lugar. As orações, aos clamores, as súplicas que são feitas nesse lugar. Por isso eu peço, atenda o nosso clamor, venha ao nosso encontro, sonda os corações e que o Senhor possa encontrar nos corações, encontrar nessa terra fé, esperança. O Senhor não espera em nenhum momento, por pior que seja o momento, as circunstâncias, nos encontrar abatidos, desanimados, desacreditados, apáticos. Não, ao contrário, o Senhor nos quer ver como prisioneiros da esperança, o Senhor nos quer olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, aquele que não falha, não sabe errar, não decepciona, não se atrasa, sempre chega na hora. Ajuda-nos, meu Deus, como os antigos que herdaram a promessa por meio da fé e da perseverança, ajuda-nos a continuar crendo a despeito de tudo. O Senhor diz na sua palavra, tão somente creia. Tão somente creia. Davi pregou para nós quando disse que teria perecido se não cresce. O que o salvou, o que o livrou, o que impediu ele de perecer, de sucumbir, foi a decisão de crer a despeito de tudo, crer a despeito do que os seus olhos, ouvidos, meu Deus, viam, ouviam de negativo. Ele mesmo declara nos Salmos que muitos diziam a respeito dele que o Senhor não o salvaria, mas ele não acreditou no que diziam, ele acreditou na bondade, na fidelidade do Senhor. Ele acreditou nesse Deus que se apresenta como um Deus bondoso, misericordioso, cheio de amor e de compaixão. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que sabe o que é estar nessa condição, pois já passou por aqui, deixou sua glória, assumiu a forma de servo. O Senhor conhece as nossas dores, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe do que cada um de nós precisamos, o que cada um de nós estamos enfrentando. Não está oculto aos teus olhos as nossas necessidades, os nossos anseios, mas como nós temos, meu Deus, como já aprendemos e o Senhor sempre nos lembra, o Senhor responde fé e não responde necessidade, não responde desejo, sonho, o Senhor responde fé. O Senhor responde respostas e não perguntas, nos ajuda. No momento, meu Deus, da adversidade, no momento da dificuldade, nos ajuda, meu Deus, no momento, no dia mau, dar uma resposta de fé, reagir com a fé, chamar a tua atenção, mantendo, meu Deus, os nossos olhos, o nosso foco, a nossa atenção naquilo que realmente importa e merece crédito, que é a sua palavra, as suas promessas. Senhor, eu peço, renova o teu povo, enche cada um aqui de esperança,
Que ninguém se entregue, meu Pai, às circunstâncias, às emoções do momento. Que ninguém ceda para a incredulidade, meu Pai, porque foi por conta da incredulidade que a maioria dos hebreus pereceram no deserto. Não foi a promessa que falhou, eles falharam em crer, em acreditar, em confiar. Eles, meu Deus, é que falharam em não crer que o Senhor estava do lado deles, trabalhando por eles, lutando em favor deles. E tudo isso era bem evidente, era visível, teu amor, teu cuidado, o teu favor, era visível, que o Senhor estava a favor deles, não contra eles, mas eles cediam facilmente, cediam com muita facilidade às mentiras que o diabo nos conta, as mentiras que o diabo trabalha para incutir na mente das pessoas, de que o Senhor não está agindo, a mentira de que o Senhor não está ouvindo, de que o Senhor não está vendo, de que nada está acontecendo. E a pressão, meu Pai, quando a pressão aumenta, é porque estamos perto de viver a Tua glória. Quando parece que já não dá mais para suportar, ou passou de hora, estamos mais perto do que nunca de vivermos a Tua glória, uma grande virada. Então, eu te peço, Senhor, sustenta o Teu povo, que a Tua palavra, que está cheia de fé, possa levantar, energizar cada um aqui, e que o medo, a insegurança, toda a opressão, perturbação, pressentimentos malignos, em nome de Jesus, que toda força demoníaca que quer cegar e roubar, meu Deus, as bênçãos, as vitórias, porque quando uma pessoa desiste, meu Pai, ela põe tudo a perder. Quando uma pessoa se entrega, ela põe tudo a perder. E quantos, meu Deus, que agem dessa maneira? Quantos, meu Pai, que depois de terem caminhado tanto, se entregam a um momento, a um sentimento, definem a vida por um momento e põem tudo a perder. Não, Senhor, não deixa que isso aconteça com o Teu povo. Ajuda o Teu povo a se firmar no Senhor, a se agarrar à Tua palavra, às Tuas promessas, e dar a resposta que o Senhor precisa, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa fazer o que tem prometido, para que o Senhor possa nos levar a esse tempo de glória, inundar as nossas vidas de bênçãos, deixar nas nossas vidas um rastro de bênção por todas as áreas, em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esta reunião, eu peço que o Senhor perdoe as nossas falhas, se algum pensamento, sentimento, palavra ou atitude, meu Pai, entristeceu o Senhor, que a Tua misericórdia nos cubra, que o Teu sangue nos purifique, meu Deus, que nada impeça, meu Deus, a ação do Senhor, a direção do Teu Espírito sobre essa reunião, para que todos saiam daqui alimentados, fortalecidos, revigorados, meu Pai, cheios de vida, cheios de esperança, em nome de Jesus. Assuma esse altar, conduza essa reunião e fala conosco poderosamente. Entrego tudo nas Tuas mãos agora e já agradeço pelo que vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga, a unção de governo está sobre a minha vida e eu governo. Amém? Graças a Deus. Podem sentar por gentileza e vamos abrir em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4,17 diz:
Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Vamos repetir. E não enfraquecendo na fé. De novo, não enfraquecendo na fé. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas, diga, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Esse foi o registro que o Espírito Santo fez da fé de Abraão. Quando lemos Romanos 4 e comparamos com a sua história narrada em Gênesis, parece que está faltando, né? Faltando pedaços dessa história. Parece que o escritor escondeu, não relatou tudo o que aconteceu, mas isso foi proposital, porque não importa como você começa, mas como você termina. Abraão, sim, vacilou, duvidou, riu, assim como Sara, teve o seu momento ali de desilusão, de desesperança, mas, diga, não desistiu. Ele, podemos dizer, até esticou o tempo da espera por conta de escolhas, por conta de precipitações, por não ter confiado, por não ter ficado com a palavra. Mas não podemos dizer que esse homem desistiu, abriu mão. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E no 7 diz, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Todas as pessoas que fracassam porque desistiram, porque abriram mão do sonho, da promessa, da palavra que recebeu de Deus. Deus fez promessas a Abraão, e embora ele tenha falhado no caminho, diga, ele não errou o caminho. Entende? Ele cometeu erros no caminho como nós cometemos, mas vemos que Abraão cresceu, aprendeu, amadureceu, né? E chegou naquele nível de fé, de confiança absoluta em Deus. Porque se eu vou para Romanos, o que está registrado lá é que ele considerou que Deus era capaz de fazer algo
que nunca tinha acontecido antes. Ele imaginou algo que nunca antes, até o seu tempo, tinha acontecido, que era um morto ressuscitar. Ele atingiu um nível de fé que, assim, uma coisa é hoje eu acreditar que Deus pode ressuscitar. A Bíblia está cheia de exemplos que me respaldam, né, que sustentam essa fé. Eu tenho no que me apoiar. Abraão não tinha no que se apoiar quando Deus pediu Isaac em sacrifício. Mas a Bíblia diz que ele considerou que Deus era poderoso para trazer Isaac de volta, ressuscitá-lo. Mas que a palavra promessa não falharia. Deus não deixaria de cumprir o que ele havia lhe prometido. Então a fé dele ultrapassou todos os limites. Ele decidiu crer a despeito de tudo. E essa é uma questão de decisão, você tem que decidir. Davi pregou para nós quando disse, eu pereceria sem dúvida se eu não cresce, ou seja, o que salvou Davi, o que o impediu de perecer, de sucumbir, foi a decisão de crer a despeito de tudo, do momento que estava vivendo, do que as circunstâncias diziam a ele. Ele tomou a decisão, eu vou crer na bondade do Senhor. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor, eu verei, né, a bondade do Senhor na terra dos viventes, quer dizer, nesta vida eu vou provar da bondade do Senhor. Eu verei a ação de Deus na minha vida. Então, nós precisamos, a exemplo dos antigos, que alcançaram a promessa, está lá em Hebreus isso, por meio da fé e da perseverança, nós precisamos tomar a decisão de crer a despeito de tudo e jamais desistir. Jamais abrir mão. Não ir até um ponto, a bispa falava no domingo, sobre o servo do Elias, que presenciou tantas coisas, que viu ele liberar uma palavra, que não iria chover, depois viu ele derrotar os profetas do Baal e de Azerá, viu aquele homem orar para chover, e aquela nuvenzinha aparecendo, e crescendo, e se transformando numa chuva pesada, que mudou a realidade de uma nação. Ele viu o que Deus fez por meio de Elias, por meio da fé, da oração, das liberações, das palavras que ele liberava. Ele viu tanta coisa, mas quando Elias sofreu aquela ameaça de Jezabel, e aí é um ponto, né, também importante, por mais que uma pessoa já tenha vivido experiências com Deus, visto a glória de Deus, se ela não estiver atenta, focada, né, e se reabastecendo espiritualmente, ela pode, num momento em que ela está mais sensível, mais vulnerável, ela pode sofrer, né, o baque de uma ameaça, de um ataque, de uma retaliação, e pode reagir de uma forma até assim, estranha, atípica, né? Totalmente fora do habitual dela. Elias peitou os profetas de Baal de Azerá, peitou o rei Acabe.
Você vê um homem no capítulo 18 e outro totalmente diferente no capítulo 19. Mas por quê? Porque ele vinha se doando, vinha fazendo, né? Vinha realizando tantas coisas, mas talvez faltou aquela atitude que Jesus, estando na forma humana, tinha como costume de se retirar para orar, de se alimentar, de se fortalecer. A Bíblia diz em Efésios: fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Você precisa ter esse momento para você se reabastecer, para você se alimentar, porque você pode, como Elias, você pode, como Davi, que no momento de distração, de fraqueza, né, cometeu um erro absurdo, cedeu facilmente a algo que estava na cara, que estava errado, que Deus não tinha para ele. Então, nós precisamos desses momentos com Deus para fortalecimento, para nos revestirmos, nos fortalecermos. Então, quando ele sofreu aquela ameaça de Jezabel, aquilo entrou, e o homem que não temia nada, que parecia irresistível, e é o que nós nos tornamos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, irresistível, imparável. Os discípulos cheios do Espírito Santo eram imparáveis, né? Por mais que foram pressionados, por mais que tentaram calá-los, eles não se calavam. Podiam ser açoitados, apedrejados, podiam ser torturados, mas não negavam a fé, não paravam de falar, de dar testemunho acerca de Jesus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é assim, imparável, imbatível, invencível. Mas uma pessoa sem o Espírito, ou, né, no momento mais vulnerável, pode ser afetada, pode ser abalada por coisas mínimas. Tem gente que já venceu coisas pesadas e hoje está sucumbindo diante de coisas mínimas. E a questão não é o que está aqui fora, não. Né? A pessoa não está sucumbindo porque o problema é grande, ela já venceu coisas maiores, é porque ela se distraiu, é porque ela não se fortaleceu, ela não se revestiu. Então, pega o exemplo do Elias como alerta. Você pode já ter feito muita coisa, vivido muita coisa, ter tido muitas experiências, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, uma coisa mínima, pequena, pode fazer você titubear, cair, retroceder. E quando o Elias foi afetado, ele fugiu para o deserto, e a Bíblia diz que ele deixou o seu servo. Aqui, ó, em 1 Reis 19, 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Você vê o tanto que aquilo afetou ele, atingiu ele profundamente, porque uma ameaça tão pequena, comparada ao que ele já havia sofrido, enfrentado, não era para causar esse dano todo, né? Afetá-lo dessa maneira, e afetou. E em Beersheba de Judá, ele deixou o seu servo. E aí foi esse ponto que a bispa destacou no domingo. O servo que viu tantas coisas, o servo que presenciou tantos feitos, tantas coisas grandiosas, nesse momento, não acompanhou o Elias. E nós vemos mais tarde, primeiro Elias teve que voltar, né, que se levantar, que se animar, Deus não deixou,
que ele se entregasse à situação. E Deus é maravilhoso todas as vezes que Ele vê uma pessoa se entregando a um sentimento, se entregando a uma emoção negativa, Ele envia a palavra, Ele faz como fez no domingo, né? Deus trouxe novamente uma palavra que já havia sido liberada, se não me engano, no 6º ou no 7º jejum dos meus projetos de conquistas. Então Deus faz isso, quando Ele vê que uma pessoa está titubeando, Ele vem, Ele reforça, como fez com Abraão, né? Quando ele estava lá pensando que o servo ia ser o herdeiro, não vai ser assim, eu tenho uma grande recompensa, não vai ser esse o fim que você vai ter, mas um filho gerado por você mesmo, né? E trabalha para levantar a pessoa, corrigir a visão dela, porque o Abraão estava daquele jeito, porque ele já estava focado demais nas circunstâncias, nas impossibilidades, olhando demais para si, olhando demais para o seu corpo, olhando demais para o corpo da Sara, para o tempo que já tinha passado, né? E alimentando aqueles pensamentos negativos, malditos, que deveriam ser combatidos, né? Nada está acontecendo, tanto tempo já passou, né? Já é tarde demais, já está velho demais. Quantas vezes o diabo começa a martelar a pessoa com pensamentos e sentimentos, para que ela desista. A promessa de Deus não falha. Quando ela não se cumpre, é porque a pessoa desistiu, a pessoa abriu mão, a pessoa não foi até o fim. A perseverança dela não teve ação completa. Ela não foi até o fim. Tiago foi categórico. Se você for inconstante, instável, esqueça. Não vai receber coisa alguma. Se você for até ali e parar, você já perdeu. Se você não for até o fim, como o próprio Elias, se você volta um pouquinho aqui, ele orou 7 vezes. Esse servo ia e voltava com a mesma má notícia, não há nada lá, não há nada lá. E essas más notícias não desanimaram, não afetaram o Elias. Ele ficou lá de joelhos até ouvir a informação de que uma nuvenzinha tinha se levantado. E cheio de Deus, cheio de fé, foi o bastante. Ele não precisou, né, de uma notícia assim, de um sinal, né, tão grande. Não, aquele sinalzinho foi o bastante para ele já se levantar e possuir. Mas é isso que nós temos que prestar atenção. O homem que não precisava de muito, um sinalzinho, ele já possuiu, já se levantou, já mandou o cabo descer, porque tinha certeza que a sua oração ia mover os céus como moveu, ia mudar aquele cenário como mudou, ia acabar com a fome, com a miséria como acabou naquela nação. Olha o poder de um homem de Deus, olha o poder da oração de um justo. Olha o poder da oração de um justo. Olha o poder da oração de um justo. Por isso que a Bíblia fala que Elias era humano como nós, e quando ele orou fervorosamente, quando ele orou com fervor, né, chuva desceu e mudou o cenário de uma nação. Então a oração do justo é poderosa. Só que ele teve que orar 7 vezes, ignorar todas as más notícias, não ceder aquilo que vinha para desanimá-lo. A perseverança dele ali teve ação completa. Ele perseverou até ter uma resposta satisfatória, né? Mas na sequência, algo mínimo o abalou. E ele fugiu. E disse para o servo, né? Deixou o servo em Beersheba. E esse servo mostra que apesar de ter visto tantas coisas, não aprendeu, não absorveu o que deveria ter absorvido. Né? Também cedeu facilmente, soltou facilmente. E aí nós vamos ver mais tarde
o Elias agindo de forma semelhante com Eliseu. Aqui em 2 Reis 2, só vou ler algumas partes, 2:1. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Aí no versículo 4, então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Depois, no 6, em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Ele era o único discípulo de Elias? Não, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando a distância. Quer dizer, foram até um ponto. Foram até um ponto. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que me pediu. Do contrário, não será atendido. Observe que ele foi ousado no seu pedido. Elias diz: o que você pediu é difícil, mas não disse que ele não poderia receber. O que você pediu é difícil, né? Você foi ousado para pedir. Você quer muito. E receber o que você deseja está em suas mãos. Ele disse: se você me vir, quer dizer, está nas suas mãos. Vai depender de você. É difícil, mas não é impossível. Você quer muito, e se estiver disposto a dar o que isso exige, a entregar o que vai ser exigido, você terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Por que muita gente não vive aquilo que pede, que sonha, que busca? Porque não dá o que aquilo exige. Não dá condições. Né? Vai até um ponto, desiste antes, solta facilmente. Como a bispa disse no domingo, era para o Eliseu ter vivido isso? Era para Eliseu? Será que não era para esse servo que viu tantas coisas ter sucedido o Elias? Ter recebido essa porção dobrada? Não era para existir um Eliseu, mas sempre haverá um Eliseu à espreita para ocupar e possuir e tomar posse daquilo que eu abrir mão, que eu soltar. Está entendendo? Então, não cometa esse erro, não vá até um ponto. Eu não sei o que aconteceu com esse servo, né? Possivelmente, a atitude do Elias, né? A atitude do Elias ali, aquela fraqueza momentânea do Elias, o influenciou, o afetou. Mas, por outro lado, não faltou experiências, né, e exemplo do próprio Elias, de como proceder na vida. Até então, Elias não cedia à intimidação, não se prendia às circunstâncias. Até então, Elias se mostrou alguém imparável, irresistível. Por que não pegou esse exemplo, esse espírito?
Por que esse servo, quando viu Elias, né, tendo aquele momento de fraqueza, de oscilação espiritual, de depressão espiritual, por que não foi o servo sábio, o servo do Naamã, né? Por que não agiu como o servo do Naamã, que quando viu Naamã fazendo bobagem, tendo uma reação imatura, tola, estúpida, o servo, né, confrontou o Naamã. Meu pai, o que custa? Vai lá, obedeça, né? Se humilha. Será que esse servo, será que não era o momento desse servo aqui ser um servo útil? Ser um apoio mesmo, ser, né, um auxílio de verdade para o Elias? Experiências, ensinamentos não faltavam. Mas o que a bispa sempre fala, eu não posso ficar com um conhecimento ensinado, eu preciso de um conhecimento revelado. A palavra tem que entrar, eu tenho que me vestir dela, eu tenho que acreditar nela. Eu não posso só saber o que está escrito, eu preciso crer no que está escrito. Eu preciso crer no que eu estou lendo, e não só ler, eu preciso acreditar. Então, sempre haverá um Eliseu para possuir aquilo que outros soltaram e abriram mão. Então não abra mão daquilo que é seu. Não abra mão. Essa reflexão tem que fazer cada um pensar, porque Deus não trabalha assim. Deus não leva uma pessoa até um ponto para ela não viver uma obra completa. Tá entendendo? Ele não viveu tantas coisas ao lado de Elias para terminar do jeito que terminou. Sequer o seu nome aqui é citado, é mencionado. Por quê? Porque ele não percorreu, ele não fez todo o caminho. Ele não foi até o fim. Já o Eliseu, desde o início você vê uma gana, uma fome, uma ambição, uma determinação, alguém que sabia o que queria e que estava disposto a ir até as últimas consequências. Quer dizer, eu vou fazer o que eu tiver que fazer em Deus. Quando ele ouviu o que você pediu, né, o seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu? Você vê que ele, né, estava realmente disposto a fazer o que fosse preciso. Se ele não desgrudou do Elias em nenhum momento, muito mais agora, depois dessa fala. Pode ter certeza que ele não se desfocou, não se distraiu por nada em nenhum momento. E ele viu quando Elias foi, né, arrebatado aqui, ó, de repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podiam mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Então bateu as águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Ele recebeu o que ele pediu, o que ele buscou, o que ele perseguiu, porque, diferente do outro servo, que desistiu, né, que facilmente abriu mão do seu chamado e propósito, dos outros 50 que foram até um ponto e pararam, Eliseu estava disposto, decidido a percorrer todo o caminho. Quando a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, ele decidiu percorrer todo o caminho. Ele decidiu ir até o fim. Nós temos que desenvolver essa habilidade, essa capacidade de acender o próprio fogo.
de não se enfraquecer na fé. Sempre chegará informações, notícias, palavras, com o objetivo de enfraquecer você na fé, de desacreditar você dos seus sonhos. O diabo sempre vai chamar sua atenção para algo que vai ser como um balde de água fria nos seus sonhos, naquilo que você ambiciona. E você precisa, como os antigos, aprender a desenvolver essa habilidade de não se enfraquecer na fé, de acender o seu próprio fogo, de se fortalecer. A Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando glória a Deus. E nós já falamos várias vezes desse glória a Deus, né? Não é aquela coisa religiosa, emocional, glória a Deus, aleluia. Não, esse glória a Deus, você dá glórias a Deus quando tudo pede para você desistir, se entregar, abrir mão e você continua resistindo. Quando tudo diz, quando você já ouviu dezenas de vezes, não há nada lá, não há nada lá, nada está acontecendo e você está lá, firmado na sua fé, naquilo que você acredita. Há 6 vezes que o servo foi e voltou com a mesma má notícia. Não há nada lá, o céu está limpo, nenhum sinal de chuva. Não afetou Elias. Não abalou, não enfraqueceu Elias. Ele continuou orando fervorosamente, crendo naquilo que ele já havia declarado de antemão. Já ouço barulho de chuva pesada, ele já ouvia, os seus sentidos estavam submissos à sua fé. Quantos que a fé está submissa aos sentidos? Os seus sentidos precisam estar submissos à sua fé. Eu não acredito no que eu estou vendo com os meus olhos naturais, eu não acredito no que os meus ouvidos estão ouvindo de negativo. Eu acredito na palavra, na promessa, no que Deus colocou no meu coração. Faça os seus sentidos se submeterem à fé, e não a sua fé se submeter aos seus sentidos. Abraão não se enfraqueceu, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, o seu sentido, o sentido da visão, o que ele via com os seus olhos naturais, não foi mais forte do que a sua fé na promessa, na palavra. Amém, gente? Então eu não sei o que você está vendo, eu não sei o que você está ouvindo de negativo, eu sei que Deus já te constituiu pai de multidões. Eu sei que Ele tem prometido respostas, vitórias, um tempo de fartura. Ele tem prometido deixar um rastro de bênçãos, mas é na vida de gente que planta de manhã e de tarde, que não para de plantar, que não recua, que não retrocede, que não desiste, que não vai até metade do caminho, mas percorre o caminho todo, vai até o fim. Amém, gente? Deus, Ele está agindo, Ele vai agir, né? Não é se vai acontecer, quando acontecer. Nós já falamos sobre isso algumas semanas atrás, quando Deus nos trouxe aquela palavra que foi um portal que se abriu e que eu espero que você não tenha perdido a oportunidade de dar os seus passos de fé. Quando Deus deu aquela palavra dizendo que está nos levando para uma boa terra, Ele está nos levando para uma boa terra, para um novo tempo. Quando o povo atravessou o Jordão, o maná cessou e ali literalmente eles iniciaram uma outra realidade, um outro tempo. Então Deus está nos levando para esse tempo glorioso, esse tempo de glória, de coisas inéditas. E na ocasião foi batido nisso: quando vocês estiverem lá,
Não é se vocês chegarem lá. Quando? Porque o Senhor está te levando. Então, não é se você vai chegar lá. Mas quando você estiver lá, não se esqueça que foi Deus. Não se esqueça de quem, né? Quem o colocou nesse lugar. Quem te abençoou. Porque é isso. Não é se você vai chegar, você vai chegar. E quando você chegar lá, Deus espera que você continue honrando a Ele, dependendo dEle, confiando nele. Amém, gente? Em nome de Jesus. Então, fixa isso no seu coração. Não é se vai acontecer, vai acontecer. A questão não é se, é quando acontecer. Porque vai acontecer. Deus está nos levando. Agora, se você não chegar lá, não é porque Deus falhou, mudou de ideia. Se alguém não viver a promessa, não é porque Deus voltou atrás naquilo que prometeu. Porque parecia que Deus tinha mudado de ideia quando pediu Isaac em sacrifício. Não parecia? Entregar o Isaac era o mesmo, humanamente falando, era o mesmo que abrir mão de toda uma promessa. Como é que você pai de multidões sem um filho? Sem o Isaac. Tudo dependia também ali do Isaac. Então, entregar o Isaac parecia ser o fim de tudo. Mas qual foi a fé dele? Ainda que eu sacrifique o Isaac, Deus vai trazê-lo de volta. Mas a promessa não vai falhar. A promessa vai se cumprir. Deus é fiel e poderoso, não sei como, de que jeito, mas eu sei que Ele é fiel e poderoso para cumprir. Ele colocou essa certeza no coração dele. Ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus não mudou. Então, anime-se. Não desista, porque quando você desiste, outro vive o que era para você viver. Quando você abre mão, outro possui o que era seu. Eliseu estava lá, pronto para tomar posse. E possuiu o que era para esse servo ter vivido. Ele viveu muita coisa, mas não viveu uma obra completa. Entende? Ele andou um bom caminho, mas não todo o caminho. Por isso, não viveu tudo que Deus tinha para ele. Já o Eliseu não parou. Por mais, você vê que Eliseu teve menos, e você vê uma insistência ali do Elias em despistá-lo. Fique aqui porque Deus mandou ir para tal lugar. Não, juro pelo nome do Senhor que eu não te deixarei só. Eu não te deixarei só. Eu vejo uma semelhança com aquela fala do Jacó na luta com o anjo. Eu não te deixo enquanto não me abençoar. E a gente sabe que naquela luta, ele teve a coxa deslocada, ele saiu marcado, ferido, mas abençoado. Amém, gente? Então, ele saiu daquele lugar, andando diferente, foi marcado pelo anjo, mas saiu de lá com o nome mudado. Então, nós precisamos desse espírito, dessa determinação. Eu vou até o fim. Eu posso estar com a coxa deslocada, eu posso estar com dor, mas eu vou sair abençoado, eu vou viver o que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé por gentileza, coloque a mão no seu coração. Deus já nos constituiu pai de multidões. No mundo espiritual, o que você sonha, almeja, deseja, já é seu. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Faça você o mesmo, continuamente, diariamente. Acenda o seu próprio fogo. Lembre-se que no poder da língua está a vida e a morte. E Tiago ainda disse que o homem que refreia a sua língua,
que tem controle sobre a sua língua, pode se considerar quase que um homem perfeito. O varão que não tropeça no falar, pode se considerar um homem perfeito. Porque quando uma pessoa está vivendo um momento difícil, ela é tentada a agir como os hebreus incrédulos agiram. Reclamar, murmurar, falar em desistir. Quantas vezes falar em desistir? Falar em voltar. No domingo nós batemos muito sobre a mulher de Ló, que olhou para trás. Definitivamente, olhar para trás. Olhar para trás é assinar um atestado de derrota. Quando você olha para trás, quando você recua, o Senhor diz em Hebreus: a minha alma não tem prazer naquele que recua. E tem gente que qualquer coisa o faz pensar em recuar, em olhar para trás, em desistir, em abrir mão da promessa, do sonho. Eu quero que você tome a decisão aqui hoje. Que nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhum comentário, nenhuma situação, nenhum momento negativo, ruim, difícil, vai fazer você pensar em retroceder. Eu quero que você declare isso agora. Eu não sou daquele que retrocede. Eu não sou daqueles que recuam, que olham para trás. A minha fé não vai se submeter a sentimentos, mas os meus sentimentos, os meus pensamentos vão estar submissos à minha fé, ao que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus, decida viver como um vencedor. Decida ser um vencedor. E o vencedor vive assim, vive por fé. Decide crer a despeito de tudo. Decide crer contra a esperança. Se algo para você já passou de hora, se algo para você acabou, se algo para você parece que já terminou, faça como Abraão, acenda o seu próprio fogo, comece a declarar: não sei como, mas Deus é fiel e poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Eu vou acreditar, eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou focar em impossibilidade, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para aquilo que não me dá esperança. Não, eu vou me encher de esperança, eu vou olhar para aquilo que me dá esperança. Em nome de Jesus. Deus tem prometido maravilhas. Deus está nos levando para um tempo glorioso. Não seja roubado. Não deixe o diabo te roubar. Não creia nas mentiras que ele conta. Tira o seu olhar daquilo que pode afetar a sua fé. Para de ouvir vozes negativas. Faz calar todas as vozes negativas. Não ceda à intimidação. Não ceda a um sentimento de insatisfação. Não ceda a esse sentimento de insatisfação que quer te convencer que você não está saindo do lugar, que você não está fazendo progresso, que você não está chegando a lugar nenhum. Não, você está perto de viver a maior virada da sua vida. Anima-te, seja forte, diz a Bíblia. Davi disse isso: espera no Senhor, seja forte, anima-te, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor, meu Pai,
Que venha com o teu Espírito, meu Deus, renovando, revigorando, vivificando, meu Deus, cada um que está aqui, meu Pai, que está pela transmissão. Se tem pessoas, meu Pai, sucumbindo em meio às adversidades, às vozes negativas, as previsões, aos comentários que são feitos, as notícias que chegam. Se tem gente, meu Pai, olhando para aquilo que só tem um objetivo, um propósito, que é enfraquecer a fé, que ela agora corrija a sua visão, tira o olhar disso. Como o Senhor levou Abraão para fora da tenda e mandou ele olhar para o céu e deu aquela imagem e o envolveu em algo que pudesse dar a ele esperança, que essa pessoa decida sair daqui fazendo a mesma coisa. Eu vou parar de olhar para problemas, para dificuldades, para más notícias. Eu não vou dar atenção a esse diagnóstico. Eu não vou dar atenção à palavra de um homem que é limitado. Eu vou olhar, eu vou acreditar, eu vou confiar no meu Deus, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, no Deus que trouxe vida, que deu forma, deu vida a essa terra que estava sem forma e vazia. Eu vou crer nesse Deus que basta uma palavra e muda tudo, basta uma ordem e transforma tudo. Senhor, que essa seja a decisão dessa pessoa, que ela se levante agora, que ela saia daqui cheia de esperança, porque o Senhor quer nos encontrar como prisioneiros da esperança, firmados na palavra, na promessa, declarando dia e noite, chamando as coisas que não são como se já fossem, em nome de Jesus. Que ela saia daqui, Senhor, com essa decisão tomada, de crer a despeito de tudo, de percorrer todo o caminho, de não ir até um ponto, de não ir até, meu Deus, até enquanto parece ter saída, ter jeito. Não, o Senhor deixou a situação chegar para Abraão num estado de total impossibilidade. O Senhor esperou que ele chegasse num ponto que o seu corpo já estava amortecido, já não era mais apenas a Sara estéril, ele já não tinha mais vitalidade, ele já não tinha como gerar humanamente falando. Muitas vezes o Senhor deixa a situação chegar no extremo, para ver no que vamos acreditar. Que ela decida crer no Senhor, confiar, esperar, resistir, perseverar, meu Pai, ir até o fim, não soltar, não abrir mão. Não, meu Deus, que outro não viva o que é para ela viver, que outro, meu Pai, não possua o que é dela, que ela vá até o fim, que ela resista, que ela persevere, que ela não solte, em nome de Jesus. Eu oro por cada um que está aqui, pedindo esse avivamento, esse renovo, que saia daqui, meu Deus, um povo cheio de vida, cheio de esperança, em nome de Jesus. Obrigado por essa reunião, obrigado por essa palavra, e obrigado pelas decisões que foram tomadas aqui, que acredito, meu Deus, que vai levar essa pessoa a possuir tudo aquilo que o Senhor tem para ela, a viver tudo aquilo que está reservado para ela. Eu creio que sai daqui, Senhor, pessoas poderosas, pessoas cheias de vida, cheias de esperança, pessoas determinadas, pessoas, meu Pai, que vivem por fé e não por vista, não por sentimentos. Obrigado por tudo. Concordo com cada oração. Concordo, meu Deus, com as declarações de fé que ela tem feito e continuará fazendo. E possuo
a materialização de tudo que ela tem profetizado, declarado, trazido à existência. Chamando, meu Deus, o que não existe, o que não é como se já fosse. Obrigado por tudo. Amém.